Meus amigos, não é porque é grande que é bom. O senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta. Primeiro Teólogo de Quinta do mês de agosto, né? O mês de agosto está começando hoje, né? Dia 1º de agosto, estamos aqui, né, para trazer mais uma reflexão, para falar de grandes videocasts, né, mais especificamente do Podpah, que nos últimos dias, né, nas últimas semanas, ficaram aí meio que divulgados nas redes sociais, nos canais do YouTube, tipo, com react deles e tal, sobre não se prepararem, né, não saberem algo do convidado, não pesquisarem a vida do convidado para poder fazerem perguntas e conversarem e tudo mais. E aqui, eu acho que eu tenho um pouquinho de lugar de fala, né? Alguém que está fazendo conteúdo para internet há 6 anos, né? Só de podcast, né? São 6 anos, mas se for contar época de blogs e canal no YouTube e tudo mais, eu tenho uma época boa, né? Considerável de produção de conteúdo para internet, né? Então, o que acontece? Eu resolvi vir trocar uma ideia, falar um pouco disso. E se você não sabe o que está acontecendo, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, viralizou aí alguns cortes do Podpah, que é o videocast, né, um dos maiores videocasts do Brasil, né? Eu acho que é apresentado pelo Igão e pelo Mítico, onde eles estão entrevistando o Wagner Moura, né? E aí o Wagner Moura falaram, pô, vocês erraram na pesquisa e tal. E aí falaram que esse corte ele foi tirado de contexto, que não era exatamente aquilo. Antes disso eles estavam fazendo piada com isso, com essa situação, né? Então cortaram ali fizeram um corte maldoso ali da situação e tudo mais. Mas no fim das contas, gente, o que eu queria trazer aqui, eu quero só usar o Podpah como pano de fundo, mas eu quero falar sobre todos os videocasts no geral, né? Que eu lembro de uma situação que aconteceu comigo lá atrás, lá no início do plataforma. Eu acho que é um dos episódios 20 e pouco do plataforma, ou 30 e pouco, não sei. Mas foi muito lá atrás, onde eu gravei com um colega meu na época, né? A gente fez curso juntos e tudo mais. Não vou revelar o nome dele e tal. E aí a gente encerrou a gravação. A gente fez a gravação, pai e tal, legal. E depois da gravação, ele veio meio que me provocar, né? Falando que eu usava muitas gírias, né? Eu tava muitas gírias, então eu falava muitas gírias, eu falava muito pode crer, tá ligado, pode pá, enfim. Eu falava muitas essas gírias, assim. E ele meio que falou pra mim que eu precisava ter um cuidado com a minha linguagem, porque eu tava falando pra pessoa. Foi mais ou menos aquele papo que o Skylab deu no Flow, quando ele foi lá, né? Ter cuidado, pai e tudo mais. E na época, eu lembro que eu não soube lidar legal com essa situação, né? Eu levei muito pro pessoal, eu fiquei muito puto com o que ele falou e tal, porque eu tinha convidado ele, a conversa foi da hora, ele veio com essa pra mim. E eu discordo, tá? Eu discordei na época e continuo discordando hoje. Mas o ponto é que não é a questão de você usar uma linguagem mais solta, mais acessível para o jovem. Hoje em dia a gente está vendo transmissões, por exemplo, da Cazé TV. Os caras falam palavrão durante a transmissão. Falam asneira, tipo, porque a gente vive hoje num mundo mais aberto, né? Onde você escolhe o que você quer assistir, com quem quer assistir e tudo mais. Você escolhe o que você quer ouvir também e tudo mais. Só que é aquela frase do tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Podpah e Flow e todos esses videocasts que tem mais relevância, o próprio Inteligência Limitada, né? Do Vilela, que já gravou comigo e tudo mais, que eu já gravei com ele, na verdade, né? Tem essa relevância muito maior, então eles são muito mais visíveis. Uma coisa é eu falar uma gíria, falar algo aqui, e outra coisa é eles lá. Só que eu queria fazer trazer um dado histórico aqui que eu acho que vocês podem ter esquecido no meio do caminho, é que essa parada de videocast no Brasil nasce em 2020 ali, com a época do Flow e tudo mais. Antigamente, podcast era só em áudio, conteúdo em áudio. E assim, não é como se você falar pra mim, antes de 2020 tinha poucos podcasts. Não, tinha inúmeros podcasts, inúmeros.
Na pandemia teve mais também, aumentou mais. Muita gente criou podcast na pandemia. Então, falar que o podcast nasceu em 2020 é é um erro histórico, é um erro grotesco que não dá para cometer, né? Então beleza, o Flow ali começou em 2020 com o formato de duas pessoas, né? Dois hosts, digamos assim. E aí uma caralhada de gente veio criando videocast, na verdade, nesse formato. Por quê? Porque o formato é espelho, né? Padrão, que deu certo com alguém. Então, pô, tem que ser assim. Tem que ser assim. E aí o Flow fazia uma conversa descontraída, despojada. Então todo mundo veio surfando nessa onda de não precisa estudar convidado, eu quero que o convidado me fale e tudo mais. E veio surfando nessa onda. Então é normal, é comum você ver um videocast onde o convidado onde o entrevistador não sabe nada do convidado, porque eles querem ter uma conversa e tudo mais. E no Plataforma, que é o programa que eu faço todas as terças-feiras, convido às vezes pessoas que eu não conheço, eu não sei nada da pessoa. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é a forma como eu cheguei até ela. E eu uso isso para começar o papo, para introduzir o papo. Tudo bem, eu não estou querendo comparar aqui os convidados que esses videocasts têm, que são famosos, pai e tal, por os meus convidados. São pessoas anônimas, a maioria delas, né? Mas o que eu estou querendo dizer, gente, é que esse formato da despretensiosidade, de eu não quero que isso seja uma entrevista, seja um bate-papo, ele não precisa ser levado ao pé da letra, à risca, a ponto de você não perguntar para o convidado o que você quer saber, né? Porque assim, tudo bem você ter um papo despretensioso, uma conversa, uma coisa legal com o seu convidado, sem ser quadrado, sabe? É possível. Só que o ponto é, se você tem dúvidas sobre algo, pergunta, fala, mano, você fez isso? Tem um filme que você fez ou nunca fez esse filme? Entendeu? Tipo assim, faz com que a pessoa entenda que realmente você não sabe dela, você não conhece ela, você está conhecendo naquele momento. Então, o que eu faço com os meus convidados às vezes, eu falo para eles, né, pô, a gente não tem roteiro. Se você quiser um roteiro pra gente seguir, eu não tenho. Mas a gente vai trocar ideia. Vinha com essa ideia de querer conversar. Venha com essa ideia de querer se abrir, de querer conversar. E se tiver alguma coisa que a gente não pode falar, você me antecipa e a gente não fala, a gente evita esses assuntos. E vamos seguir em frente. Beleza? Então eu acho que é um pouco por aí. É um pouco dessa ideia de a gente procurar aí entender a linha tênue dessas coisas, sabe? De você, tudo bem, não precisa ser um entrevistador, não precisa ser o cara que manja tudo do convidado, mas vamos ter uma certa responsabilidade em saber conversar. É o mínimo, gente, saber conversar é o mínimo, né? Então eu queria fazer meio que, né, dar minha opinião, dar meus dois dedos aqui de contribuição para isso, né? Eu não estou nem do lado do Podpah, porque eu não consumo, eu não assisto eles, mas também não estou nem contra. É mais para trazer uma reflexão, sabe? Porque, cara, querendo ou não, os caras são gigantes, eles não precisam de ouvir, tipo, qualquer tipo de questionamento, porque eles escutam se eles quiserem, mas enfim, eles já estão bastante relevantes. Mas o que eu queria dizer, esse recado é pro público que consome videocast, porque a qualidade, gente, de uma conversa, ela vai muito pro lado de quem conduz. O maior elogio que eu recebo quando eu gravo plataforma com alguém é quando a pessoa fala, pô, tu soube conduzir a conversa. Essa é a minha função. A minha função não é fazer render, não é fazer com que o convidado fale algo que vai render um corte bom. Não, o convidado naturalmente se abre, naturalmente se sente confortável para falar coisas que ele quer falar. Entendeu? E assim, ele na casa dele e eu na minha, né? Gravando só o conteúdo de áudio. Então assim, eu tenho que ter o jogo de cintura, tenho que saber o time de que já tá dando, já acabou, esse assunto aqui tenho que evitar, sabe? Não fiz faculdade nenhuma de comunicação, assim como vários inúmeros videocasts que estão por aí, a maioria deles também nunca fez faculdade de comunicação. Mas conversar, gente, é o mínimo que a gente precisa saber, beleza?
você, galera, qual a sua opinião, né? Quero muito saber, né? Pode deixar aqui nos comentários, tanto se você estiver pelo Spotify ou pelo YouTube, deixa seu comentário aqui, deixa sua dosagem aqui também pra gente refletir, beleza? É isso que eu queria trazer hoje. Segue a gente no Instagram, @teólogo de quinta e @Jonathan Fernandes original, beleza? Tamo junto, até a próxima terça com mais uma plataforma e até a próxima quinta com mais um teólogo de quinta. Tamo junto e fui.